Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline, enfermeira da Lifestars Cuidadores, e hoje nós vamos falar sobre mais uma situação de primeiros socorros, que é sobre os acidentes vasculares encefálicos e a desidratação. Vamos lá? Então, pessoal, vocês sabem como identificar um paciente que está sofrendo um AVE ou está desidratado? Então, nós vamos aprender hoje. Então, inicialmente, nós sabemos que existem dois tipos de AVE, o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico, e as predisposições para os nossos pacientes sofrerem esses acidentes, né, que são essas isquemias. Um paciente que tem colesterol alterado, tabagista, tem uma diabetes, pressão alta, às vezes ele sofre de uma arritmia e também a idade mais avançada. E como é que a gente consegue identificar se aquele nosso paciente não está sofrendo, ou se ele está ou não está sofrendo um AVE? Por quê, Aline? Por que eu tenho que saber identificar? Porque às vezes o nosso paciente pode estar desidratado, que é uma situação que a gente vai falar daqui a pouco, e ele também fica confuso, ele não fica muito bem, ele fica às vezes com a fala mais diferente. Mas aí você, né, que está hoje aqui assistindo com a gente o nosso tutorial, vai saber identificar. Então, se o seu paciente estiver um pouquinho já estranho, com a fala meio ruim, você vai pedir para ele alguns passos, que é o nosso protocolo, né? O nosso protocolo de Cincinnati. O protocolo de Cincinnati, o que ele pede? Ele pede para você olhar para o seu paciente e falar: senhor José, o senhor poderia sorrir para mim? Porque, às vezes, né, como o acidente vascular ele atinge algumas regiões do cérebro e a gente consegue identificar nas expressões faciais ou na parte muscular também. Então, a gente fala, olha, não, poderia sorrir para mim? Aí, se ele sorrir, às vezes o canto da boca não levanta direito, às vezes ele levanta. Ok. O senhor poderia me dar um abraço ou levantar os braços? Aí ele levanta os braços e às vezes ele levanta só um braço. Já é uma outra situação. O senhor poderia conversar comigo, né? Me falar, ai, vamos fazer uma. Fala para ele, pode repetir essa frase comigo? O céu é azul? Uma pessoa que está sofrendo um acidente, às vezes ele pode não conseguir falar. E nisso, gente, a gente tem que entender que tempo é cérebro. Então, ligue imediatamente para os locais de emergência programados pela família. Porque às vezes a família quer que ligue para eles, às vezes quer que ligue para um plano, ou realmente já liga direto para o SAMU, ok? E diante disso, o que a gente tem que já conversar com o SAMU? Já passar para eles também, né, um local onde mora, às vezes mora perto do parque, mora perto de uma igreja, e aí você já vai passando para eles completamente toda a situação e tudo isso, ele vai chegar o mais rápido possível. E se você tiver com os telefones, vai ligar 192 para o SAMU. Às vezes aquela cidade que aquele paciente mora pode não ter SAMU, então ligue para o 193. Tá? E diante de toda essa situação, você vai passar calma para o seu paciente, vai colocar ele deitado, né, numa posição de conforto, que é aquele decúbito lateral, vai passar para ele toda a calma, vai verificar o pulso, né, todos os sinais vitais, o pulso, a pressão arterial, não vai dar nada para ele comer ou nada para ele tomar de medicação, vai passar toda a situação para ele e vai conversando para que ele não entre em inconsciência, ok? E nisso você vai aguardar o SAMU chegar, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a desidratação. O que é uma desidratação? É o volume de água baixíssimo no organismo do seu paciente. Às vezes o seu paciente tem uma diarreia, às vezes ele tem um vômito, ou às vezes realmente ele não bebe, porque a gente sabe, né, que idoso é um pouquinho difícil para beber água, então toda hora a gente tem que ficar estimulando, dando água para ele tomar, às vezes ele vai falar que não quer, então o que a gente faz? Oferta um suco, uma água de coco, algumas coisas para ele conseguir, para você conseguir ajudar aquele paladar dele, ok? E aí o que a gente pode dar como os fatores de risco? Aquele frio, aquela sede, aquela pele completamente desidratada, aquela pele ressecadíssima. Então, às vezes, se ele toma às vezes muito diurético, então não adianta o seu paciente tomar diurético e ele não beber água. Ok? Então a gente tem que sempre estar estimulando. Você, como um ótimo cuidador, sempre está estimulando ele a beber água. E
quais são os sinais de uma desidratação? Os sinais de uma desidratação, às vezes, é aquela confusão mental, aquelas fezes endurecidas, aquela diurese escurecida, com odor forte, perda de equilíbrio, como eu disse, pele seca. E aí você começa a identificar que nisso você consegue ver nos sinais vitais. Então, sempre dando bastante água, alimentos, né? Aqueles alimentos mais gostosinhos, né? Aquela melancia, aquela abóbora, aquela abobrinha, tudo como grande aumento de volume de água para o seu paciente, para ele não entrar num processo de desidratação. Porque a gente sabe que a fragilidade do idoso pode dar muito, para perder muito rápido e para voltar demora. Então, a gente precisa também diminuir as internações. E aí, como que a gente diferencia um AVE de uma desidratação? Poxa, Aline, mas o AVE ele também fica confuso. Ele também não está muito bem. Então, a gente identifica com todos esses sinais. AVE, a gente inicia o protocolo de Cincinnati, pedindo para ele te abraçar, para ele sorrir, para ele falar uma frase. A desidratação também a pessoa fica confusa, mas se você conseguir descartar de acordo com o protocolo de Cincinnati, você já consegue reverter todo o quadro, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima!